Praia? Sol? Será que é só isso? Vamos conhecer a história do Maranhão após a vinheta. Olá, queridos! Professor Altair Prado, mais uma vez, em mais um episódio fantástico. Agora estamos saindo, indo lá para o Nordeste. Vamos falar sobre o Maranhão. Vamos falar desse estado maravilhoso que tanto influencia a nossa história e nossa cultura. Já nos segue nas redes sociais? Por favor, inscreva-se no canal. Estamos no Quai, estamos no Instagram, no TikTok, Facebook e além do nosso querido YouTube. Então, siga e seja um seguidor. Não esqueça, quer dar uma sugestão de entrevista? Mande-nos um e-mail. Pode, sabe o que? @gmail.com. Quer participar? Mande no nosso link. As entrevistas são sempre às 20 horas, todas as quintas-feiras. Um grande alegria estar aqui com você. Estou aqui com historiador, professor, advogado, maranhense, posso falar? Maranhense, tudo, e um brasileiro que ama a sua história, não é verdade? Diogo, estou aqui com o Diogo Galhardo. É Gualhardo, né? Gualhardo. De onde é essa origem desse nome? Então, é italiano, né? O meu bisavô, o Luiz de Gualhardo, ele nasceu em Messina, na Sicília, e migrou aqui para a região amazônica, aqui no final do século XIX. E olha que interessante, todo mundo vem para São Paulo, menos ele, né? Então, olha só, sabe que tem uma imigração, ela é pouco conhecida, né? Uma imigração significativa de italianos, japoneses, tem muitos descendentes de japoneses na Amazônia, né? Eles vieram nessa época também, final do século XIX. Em número menor, claro, mas tem. Como os judeus na Amazônia, né? Exatamente, como os judeus Que eu vim amazônicos. descobrir agora, porque eu tenho uma aluna, e aí eu fui lá no Museu Judaico. Mas vamos lá, você realmente, você tem uma afeição de italiano mesmo, italianão, bravo ainda? É bravo? Rapaz, olha, você sabe, eu nem devia falar isso, né? Mas o seu Luiz, o meu bisavô, eu não conheci, né? Faleceu antes do meu nascimento, enfim. Ele não ensinou nada da cultura italiana para a família, né? Ele sabia, tem uma receita de macarrão que minha avó faz que é excelente, mas só para você ter uma ideia, o filho homem dele, o meu avô, ele batizou de José de Ribamar Gualhardo. Então ele deu o nome mais maranhense possível pro filho. Então, eu acredito, assim, eu não tenho nenhum dado oficial para te falar isso, mas como ali a Sicília e Nápoles, eles formavam o reino das duas Sicílias, eu não sei se ele tinha essa afeição à Itália, porque você sabe que a Itália ela é um país relativamente recente, né? E retalhado, né? Ela foi criada ali na unificação italiana, ali em 1870. E quem sofreu muito com a unificação italiana foi justamente os do sul, né, da Itália, né, de Nápoles, que era o reino das duas Sicílias, de onde veio a imperatriz Teresa Cristina, né? E onde foi a Januária de Bragança, né? Exato. Então, eu desconfio que ele não morria de amores pela cultura italiana. Mas pelo Brasil ele morria, ele gostava. Ele já deu o nome de José de Ribamar para o filho. E ele gosta nem Giuseppe, né, que é italiano, né? Não, foi José. Não, Zé de Ribamar. Zé de... E acho que o Brasil ele gostava, mas quem conhece o Brasil, não tem como não amar, não é verdade? Você, com certeza. Fala um pouquinho pra mim. A gente anda, né? A Fernando Beijo, Fernanda que te encontrou. Eu sei que você é uma pessoa extremamente conhecida no campo acadêmico, uma pessoa aí extremamente uma pessoa culta, uma pessoa que a gente admira muito em trazer para o canal. Então já te agradeço, tá? Agradeço pela sua disponibilidade. Um dia eu quero entrevistá-lo pessoalmente aqui no Pod, que é importante você trazer. O Diogo ele é autor de alguns livros, depois ele vai explicar um pouco. Inclusive já estou comprando e vou deixar o Diogo no link depois da entrevista para poder adquirir seus livros, tá bom? 3, né? Você tem 3. 3. Inclusive, eu vou te mostrar aqui rapidamente que os 3 que eu deixei aqui em cima da mesa. Olha, ele vai me explicar daqui a pouquinho. Porque vai começar a história. Vamos falar um pouco do Maranhão. As pessoas pensam, como você falou, a gente estava falando nos bastidores, que o Nordeste é só praia, calor, e aí cria-se um tabu, uma ideia pré-concebida.
E aí a Fernanda procurando, que a Fernanda, coitada, ela avança lá no Instagram e vai. E a gente viu cada coisa sua, assim, que, tipo assim, não tem nada a ver com aquele perfil. Não, Vamos falar um pouco do Maranhão. O Maranhão, ele sempre foi um estado, eu acredito que importante, porém negligenciado. não. Se eu estiver errado, me corrija, tá? Negligenciado. Ele nunca teve tanta evidência quanto a Bahia, quanto o Rio de Janeiro, quanto São Paulo. Eu acho que ele é um estado considerado. Aí no Nordeste é Pernambuco e Bahia. As pessoas deixam. O Ceará, pode ser, mas as pessoas deixam o estado do Maranhão um pouco do lado, sendo que tem aí riquezas naturais fantásticas. Dom João tinha uma quedinha, né? Ele falava, nunca, acho que ele nunca foi aí, mas ele tinha uma quedinha. Algum imperador foi aí? Então, da família real, da família imperial, melhor dizendo, o único que veio, e que é justamente o tema do meu próximo livro, inclusive o livro está no prelo agora, foi o Conde D, né, o Gastão de Orleans. Ele passou aqui em São Luís, na chamada Viagem às Províncias do Norte, entre junho Sim. e julho de 1889. Isso é que ninguém sabe também, né? Pois é, eu estou, inclusive, aí a ideia é revisitar e resgatar essa curiosa viagem às províncias do norte, que era a campanha pelo Terceiro Reinado, né? Que seria o pretendido reinado da Isabel, né? Dona Isabel. Seria Isabel I, né? Exatamente, que seria a sucessora de Dom Pedro II. E aí o Visconde do Ouro Preto, né? Ele planeja essa viagem. A viagem sai do Rio de Janeiro, mas os principais portos de desembarque dele são no atual Nordeste e na região Norte. E ele passa 2 noites aqui em São Luís na viagem de ida, foi até Manaus, e 3 noites na viagem de volta. Então ele totalizou aqui, são 5 noites, né, ou 6 dias aproximadamente, né, somando as duas passagens. E aí foi o Conde D. Então, para você ter uma ideia, o que você falou aí tem relativa razão, porque você imaginar que durante o período imperial inteiro, nenhum membro da família veio ao Maranhão, salvo nos finalmente do segundo reinado, né, no apagar das luzes do Quase segundo indo pro reinado. terceiro. Seria a ideia, né? Eles tanto que veio por golpe, né, de Estado, né? Então aconteceria se não houvesse o golpe, né? O historiador não pode fazer essas cogitações, né? Mas na ideia é que haveria sim a coroação, enfim, de Dona Isabel, e terminou acontecendo. Mas se você imaginar que durante o período imperial inteiro só veio o Conde D em 1889, isso mostra aí não sei se seria um desprezo, né? Mas talvez Descaso. um descaso com as regiões. O Pará também se ressentiu muito disso, né? Até por causa do título do Grão-Pará, né? Desse segundo plano que as províncias do norte ficaram durante o segundo reinado, né? Especialmente do segundo reinado. No primeiro reinado, havia uma preocupação maior com o norte. Tanto que um dos regentes do período regencial era maranhense. Então, assim, o Maranhão ele teve um protagonismo maior durante o fim do período do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, e no primeiro reinado até o período regencial. No segundo reinado, ele já assumiu um papel periférico e só o Maranhão só vai ser lembrado aí nas composições ali para o suposto terceiro reinado, né? Eu falo isso no livro, né? O Maranhão ele tinha figuras relevantes na política nacional na época, mas a província em si, ela recebia poucos investimentos, enfim, era realmente algo... Tem um relato do Conde Deu falando que a Câmara era zoada, né? Tava bem bagunçada, era velha, a Câmara de Vereadores, não era de São Luís? Eu acho que tem um relato dele aí, não sei se era na São Luís, desculpa até a minha ignorância, mas eu vi uma coisa do Bruno. E ele falou que tava feio, lugar feio, judiado, não era? O Bruno ele fez uma revisão do nosso livro, né? E lá no livro eu falo desse relato, né? Era o Palácio do Governo. O Palácio do Governo, inclusive, estava em reforma na época, mas uma reforma assim bem precária. Tinha uns andaimes ali de paus ali. Ele ficou espantado, ele falou que é lapso, né? Conde D. Narrando Que também no não era livro. nada muito querido, né, pelo povo, né? O Conde D, né? Não, na verdade, eu apresento a visão justamente contrária.
a imprensa dizia, a imprensa batia muito nele, né? Ele foi, como eu chamo lá no livro, ele foi talvez a personalidade da família imperial que mais sofreu insultos e deméritos, etc. Só que quem escrevia nos jornais quem escrevia, quem lia os jornais eram os setores das elites brasileiras. Mas o Conde B, ele tinha um grande, grande apreço popular, especialmente após a entrada em vigor da Lei Áurea. Isso eu narro no livro. Ele foi recebido por mais de 3 mil pessoas no Porto, e eram especialmente ex-escravos, né, os libertos pela Lei Áurea. E essas 3 mil pessoas eram mais ou menos 10% da cidade. Então, você tinha 10% da população de São Luís, à época, no porto da cidade para receber o Conde D, e ele foi recebido com flores, e foi uma verdadeira comoção. Isso causou grande preocupação. Isso eu narro no livro, as litigâncias, as disputas. Esse livro você está lançando. O livro que nós vamos lançar, que é o Príncipe Gastão de Orleans no Maranhão. E aí houve vários tumultos na cidade, eles mandavam força policial para bater nos libertos, enfim, os capoeiras reagindo. Isso mesmo, Ele foi muito abraçado pela população pobre, porque era o esposo da princesa que assinou a Lei Áurea, então era como se ela tivesse vindo, né? E ela não veio por quê? Ela não foi por quê? Não, ela estava em 1880. Não, o Conde D foi designado para a viagem porque era uma viagem desgastante, né? Então, era ele e o representante dela, né? Até para uma mulher fazer essa viagem não seria algo tão da política da época, né? Então, viajava o homem, né? Então, acho que era alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E aí, ela tem uma justificativa lá que ela não pode viajar, mas é porque o Conde D, ele faz esse papel. E ele tinha um carisma muito grande frente aos populares. Isso é uma tônica central do livro, é justamente dizer isso. Os jornais falavam que o brasileiro não gostava dele, mas que brasileiro é esse? É o cara das elites que perderam seus escravos na abolição. O sujeito que era escravizado e que agora é livre, esse abraçou o Conde D e a princesa Isabel. E é justamente isso. Então eles carregam praticamente o Conde D aqui enquanto ele está andando pela cidade. Eles vão seguindo o Conde D, é uma grande festa popular a recepção dele aqui. E ele era abolicionista também. Eu narro do abolicionismo dele na Guerra do Paraguai, né? Que ele solicitou lá como comandante em chefe das tropas que o novo governo paraguaio, da morte dos Lopes, eles tratassem a abolição da escravatura, né? Tá. Como que era a questão da escravidão aí em São Luís, no Maranhão? Como que era? Era muito pesado, era complicado, como era no Rio de Janeiro, já tinha muito escravo de ganho, como que era? Então, a escravidão no Maranhão, o Maranhão, ele, como eu te falei, ele era uma região insular, né, em termos econômicos e sociais aqui nessa região de transição do Nordeste para o Norte. Por quê? Porque o entorno do Maranhão, havia escravos no Pará, havia escravos no Piauí, havia escravos no Ceará, mas tanto numericamente quanto proporcionalmente, eles eram muito menores do que o do Maranhão. Então, o Maranhão ele tinha uma quantidade absoluta de escravos importante, muito menor do que a Bahia, menor do que Pernambuco, mas proporcionalmente a população, a quantidade de escravizados era muito grande. E aí, só o que acontece? Essa população escravizada no Maranhão, ela atendia à lavoura de algodão, né? Que foi um projeto econômico ainda do Marquês de Pombal, por ocasião da Revolução Inglesa, a Revolução Industrial Inglesa, melhor dizendo. E o Marquês de Pombal, à época, tinha pensado no mercantilismo português e que as indústrias inglesas iam precisar de algodão, e pensou que o Maranhão e essa parte do norte do Brasil poderia ser um produtor de algodão para essas indústrias. E ele acertou assim de forma assim, muito contundente. E aí o Maranhão recebeu um grande contingente de indivíduos escravizados africanos, ali na passagem do século XVIII para o XIX. Mas, quando os Estados Unidos, após a Guerra de Independência, voltam a produzir algodão ali na Louisiana, na região do Vale do Mississippi, e os ingleses no Egito,
essa produção de algodão do Maranhão ela perde o mercado internacional e o Maranhão fica com um contingente de escravos relativamente ocioso, né, em termos macroeconômicos. E aí o que acontece? O Maranhão, depois da lei Eusébio de Queiroz, que põe fim ao tráfico atlântico de escravos, o Maranhão passa a ser um fornecedor de escravos através do tráfico interprovincial. Então, aí em São Paulo houve o quilombo do Jabaquara, se não me entrar a memória. E o chefe do quilombo era um escravizado maranhense, né, que foi vendido à época para a lavoura do café. O Maranhão passou a ser um exportador de escravos depois de 1850. Mas, então, é essa circunstância. Então, tinha uma população de escravizados muito importante e o impacto da Lei Áurea atingiu assim muito profundamente a política local, né? Então, havia, apesar do Maranhão não ser mais um estado protagonista no segundo reinado, ele tinha muitos políticos influentes no centro do poder, como, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, né, o presidente da Assembleia Geral do Império, era maranhense, o Gomes de Castro, e vai se tornar um republicano, né, depois da abolição. Então, havia muitos maranhenses influentes na política central do Império, e que eles vão já ver o Império com desconfiança. Eles chamavam a abolição de golpe do 13 de maio, né? O golpe de Estado do 13 de maio, o golpe que tirou a propriedade deles. Né? E aí é essa circunstância. Então, o Maranhão ele é essa região insular no norte do Brasil, e a abolição não indenizada foi muito impactante para o ambiente político, né? E com reflexo lá no poder central. É que Isabel perdeu o trono, né? Perdeu o trono, perdeu o trono. Porque se ela tivesse pago a indenização, acho que ela teria continuado. Eu acho. Eu acho. Recentemente ressurgiu esses debates aí nos podcasts. Teve um rapaz que defendeu essa tese, né? Isso há muito tempo é conhecido, né? Se a Lei Áurea tivesse tido uma outra fisionomia, mais parecida como, por exemplo, a lei de 28 de setembro de 1871, a lei do ventre livre, que previa ali uma certa transição até a liberdade, talvez o Império não tivesse sido deposto da forma que foi. Mas é só o si, né? A gente pode ir para o si, porque havia outras questões também, né, em jogo, né? Federalismo, autonomia. Mas você acha que tinha tanta força assim para cair, para ser deposto o Império? A força surgiu mesmo como aconteceu, né? Depois da abolição não indenizada, né? Mas é uma controvérsia, né? O Bruno, por exemplo, uma certa feita conversando com ele dizia, ele sempre exorta isso, não, porque isso não havia tanto essa sinergia pela queda da monarquia. Mas eu já acho, por exemplo, que ali em começo de 1889, até meados de 1889, esse primeiro semestre ali, os jornais, pelo menos aqui do Maranhão, já falam abertamente em revolução. Né? Eles dizem assim, o jornal Civilização, que era o jornal católico dos padres do convento de Santo Antônio, eles falam, eu cito lá no livro, Deus nos livre da revolução que se avizinha. Né? Então eles estão falando isso lá no primeiro semestre de 1889. Eles já falavam nessa revolução, a revolução aqui no sentido do golpe de Estado, né? Então, se os padres estão sabendo disso, os padres estão muito bem informados, né? Então, as elites já estavam muito indispostas, né? Então, e como o Império não respondia aos apelos pela indenização, porque poderia ter editado outras leis, né? Falando de eventuais indenizações, eles aguardavam isso, né? Eles falam, e não chega as pessoas estão insatisfeitas porque não chega a lei de compensação. Né? Eles aguardavam uma lei de compensação e nunca chegou. Né? Então, assim, já havia uma sinergia pela queda do Império no primeiro semestre de 1889. 6 meses antes. Então, sei lá, ia cair o quê? Em 1890, no ano seguinte, quando eles falavam que quando Dom Pedro II morresse, não haveria o terceiro reinado. Né? Eles dizem isso. Então, tem conversas entre os republicanos que dizem assim, vamos aguardar a morte do imperador. Né? Então, já havia assim, uma certa sinergia ali em 89 pela queda do Império. Né? Eu também, apesar de eu ter uma afeição pela história imperial e pela monarquia brasileira, eu também não fecho os olhos aos problemas que o Império teve em se autorreformular. Né?
Isso é uma tradição brasileira, na verdade, né? O Brasil ele é avesso à reforma. Você pode ver hoje, né? Vocês estão rasgando a Constituição, né? Tem todo um questão, em vez de eles reformularem as instituições, eles preferem testar as instituições para ver até onde elas chegam. Mas eles não estavam no final do Império, já estavam querendo fazer essa reforma? Já estavam querendo, não estavam? Tinha, assim, já tinham várias pautas. Rui Barbosa mesmo. Eu tenho, nessa pesquisa para esse livro, eu recolhi uma fala do Visconde do Ouro Preto, que foi o último o último dos presidentes do Conselho de Ministros. Ele falando explicitamente: nós recusamos a federação porque entendemos que a federação é incompatível com o regime monárquico. Ele diz isso no jornal, é a fala dele. Aí ele jogou por terra aí todos os anseios da classe política das províncias por autonomia. Né? Eles estão pedindo autonomia já há bastante tempo, desde a década de 1860. Né? Zacarias de Cós e Vasconcelos falava sobre isso. Então, e aí chegou-se numa situação limite. Né? O federalismo, talvez se o Império tivesse adotado o federalismo, porque não é incompatível. Né? Você vê, por exemplo, a Espanha, como eu falo no meu livro, a Espanha, ela não é uma federação autorreconhecida, mas ela é uma federação de fato, né? Com aquelas comunidades autônomas. Ela é uma monarquia federativa, nada impede. A mesma coisa da Inglaterra, da Grã-Bretanha, perdão. Você tem a Grã-Bretanha, ela também é uma monarquia federativa. Ela não tem esse nome, federação. Mas estava numa transição, não estava? Querendo passar para isso? Não estava? Mais ou menos? Não, pois é, lá em 89, os relatos que eu encontrei, eles são todos assim, muito duros no sentido de rejeitar as reformas. Né? Especialmente o federalismo, até na fala do Ouro Preto, lá ele contra o federalismo, e o sistema eleitoral tinha sido reformulado na lei ali da década de 80, começo de 80, 81, eu acho, que foi a lei Saraiva, né, que reformulou as eleições, mas, em geral, as reformas no Império elas eram muito lentas, né, e especialmente esse tópico da federação ele é um pouco caro para mim, porque isso atenderia à demanda política, né? Se tivesse vindo a federação, por exemplo, a federação sabe que esse debate da federação tem a ver com a escravidão. E isso aí eu não tenho assim, um relato ainda explícito, mas eu quero crer que eles falavam de federação ali na década de 80 para deixar as províncias decidirem sobre o fim da escravidão. Né? Porque, por exemplo, o Ceará vai abolir a escravidão em 84, não é? Em 84, o Amazonas também. Né? Então, eu acredito que eles queriam a prorrogação da escravidão em certas províncias, como, por exemplo, São Paulo. Né? São Paulo precisava da escravidão. Maranhão também? O Maranhão provavelmente também ia postergar até o século XX. Então, quando eles falam em federação, eles queriam essa autonomia, né? Para manter a escravidão. E aí, como não vem a federação, e provavelmente o Império sabia disso, assim, se a gente adotar um modelo federativo, eles vão decidir sobre essa matéria e a escravidão vai se postergar mais para frente. Né? E aí eles recusam a federação. Né? Então, tem esse link aí, essa ligação entre federação e escravidão também. E muito republicano virou republicano com raiva. Não foi? Se estiver errado, me corrija, tá? São os republicanos de 14 de maio, né? Exatamente. Porque eles eram até monarquistas, eles gostavam até de Dom Pedro, gostavam, né? Pelo que eu li. Se eu estiver errado, me corrija, tá? Como sempre. Agora fala, e o Maranhão, qual o processo do Maranhão para a transição para a República? Teve algum processo? Ela teve um papel importante na transição? O Maranhão? Teve um... o Maranhão ele era uma província já de segundo plano na época, né? Mas aqui no Maranhão aconteceu em São Luís a revolta de 17 de novembro de 1889. Tem um livro de um sociólogo chamado Mateus Gatto. O título do livro é O Massacre dos Libertos. E ele trata dessa revolta, porque essa revolta foi uma revolta negra contra a proclamação da República, né? E contra a expulsão da família imperial. E aí, no meu livro, eu venho dizendo, relatando que essa revolta ela não é de 17 de novembro, ela começa em junho de 1889, com a chegada do Conde D. Já tem uma revolta em São Luís, né? Porque já havia um movimento, umas figuras republicanas minoritárias aqui, mas muito zoadentas. Era um número pequeno, mas era muito zoadento. E tinha uma guarda negra informalmente organizada aqui, mas especialmente tinham populares que eram avessos aos republicanos.
E aí essa revolta ela começa ali em julho, especificamente, né? Já dá sinais ali em junho, na primeira passagem, na volta em julho. Essa revolta já aparece, já tem uma revolta mesmo na cidade, a força policial não consegue dar conta, mas ela é dissipada com a ida do Conde D. Quando o Conde D vai embora, a revolta se dissipa. Mas ela volta com a notícia da expulsão da família imperial no dia 17 de novembro. Foi um choque para E eles? quando chega a notícia da expulsão, que eles estão ali no Alagoas, partindo, e tem uma revolta na manhã do dia 17 de novembro, conseguem um acordo ali com os revoltosos, mas à noite, no fim da tarde, começo da noite, mais de 5 mil pessoas se revoltam na cidade, começa um quebra-quebra, e essa revolta ela é dissipada com a força militar, né? O 5º Batalhão de Infantaria do Exército é chamado para dissipar a revolta, e se discutiu, o Gilberto Freire falou em mais de 40 mortos, mas hoje se sabe que o número ali circula em torno de 6 mortos, e vários que foram torturados nos dias seguintes, né? Amputações que não deveriam acontecer, enfim. Então houve uma revolta popular, que eu digo que é a primeira das revoltas populares contra a República. A maior de todas foi Canudos, né, em 1897. Sim, isso. Mas a primeira começa aqui em São Luís, uma revolta popular contra a República, porque o jogo não era popular. A mudança de regime ela não teve consulta popular, ela foi um jogo político das elites dominantes, né, das elites do poder. Mas, ó, como eu posso dizer? O Maranhão, essa revolta, eu acho que assim, o Maranhão ele é muito importante dentro como eu te falei, dentro da história, só que as pessoas não sabem da história. Um dos motivos de a gente ter convidado você é para mostrar isso mesmo. O Maranhão que ninguém conhece, ou a história não contada, né? Que história você pode contar para mim, uma do Maranhão importante para a história do Brasil e que ninguém conta? Pode me dizer alguma? Olha, o nosso poeta, né, o nosso poeta maior, Gonçalves Dias, né, Antônio Gonçalves Dias, amigo de Dom Pedro II, né, autor de vários poemas famosos, enfim, e que consta no hino nacional, né? Não é a foto dele. É o único. A imagem dele. É o único poema. Aquela imagem dele lá do. Pode falar. É o único poema escrito, enfim, que tem um verso no hino nacional, né? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, né? Olha. Pois é, esse trecho ele é de Gonçalves Dias, né? E é isso. Então, tem vários, até poetas recentes, como Ferreira Goulart, né, um poeta do modernismo, né? A presença, Josué Montello, então, assim, uma presença intelectual maranhense muito determinante no cenário nacional, né? Então, nós temos especialmente o Maranhão, ele tem uma contribuição a nível nacional pelos intelectuais, pelos literatos que que saíram daqui, né? E aí especialmente eu citaria agora o Gonçalves Dias. Sim. E mais modernamente o Ferreira Goulart, né? Então, o Maranhão, a contribuição nacional dele se dá especialmente no campo cultural. O Maranhão, politicamente, ele é de que linha? Você consegue... ou é diverso, ou ele tem uma tendência a uma linha? Você pode me informar isso também, ou Diogo, não? Em termos políticos, o Maranhão, o grande nome da política maranhense no século XX é José Sarney, né? Até hoje, né? Ele ainda é cultuado aí, né? Ele é uma figura, ou não? Não é só cultuado aqui como nacionalmente, né? Na última campanha presidencial, os 2 candidatos principais vieram aqui no Maranhão tomar conselho e se reunir presencialmente com ele, tanto o Luiz Inácio quanto o Bolsonaro. Eles vieram aqui no Maranhão. Porque o Sarney ele tem uma grande influência em um campo determinante da política nacional, que é o chamado Centrão, né? Então, nessa área, ele é muito determinante. Então, você tem os 2 extremos. Você tem a direita, você tem a esquerda, né? A esquerda vota no Luiz Inácio, a direita vota no Bolsonaro. Mas esses 2 setores, eles não decidem a política nacional. Quem vai decidir é o Centrão a partir do movimento que ele faz. Se o Centrão for para a direita, você tem um governo de direita. Se o Centrão for para a esquerda, o Brasil vai ter um governo de esquerda. Então, candidatos, eles acionam figuras importantes que conseguem mobilizar o Centrão. E aí o José Sarney ele tem esse papel proeminente, não é um papel menor, não. Ele tem um papel determinante dentro da política brasileira. Ele é visto com muito demérito,
pelos brasileiros do Sul, mas política é política, né? Política é algo muito pragmático, né? Então, enfim, tem as ideologias no campo político, mas no frigir dos ovos ali você tem que conversar com quem você não gosta, né? Política, ela é a arte de conversar com quem você não gosta. E aí, goste-se ou não, do José Sarney, ele tem um papel muito importante, muito determinante na política nacional nos dias presentes. Então, ele é o grande nome e ele não tem essa linhagem. Respondendo a tua pergunta, ele não tem assim, uma linhagem ideológica, né? Ele é um político muito pragmático, né? O José Sarney ele foi eleito governador do Maranhão ali em 1963, 65. Foi eleito em 65. E aí, ele foi eleito como? Ele foi eleito como uma figura que iria desconstituir uma oligarquia local, que era o vitorinismo, que era um arranjo muito, muito firme dentro da política maranhense, criado por um pernambucano chamado Vitorino Freire, que tinha chegado aqui nas interventorias de Getúlio Vargas. E o Vitorino Freire criou raízes aqui no Maranhão e montou uma oligarquia que é conhecido vitorinismo. E o Sarney era um candidato das oposições coligadas, né? Que era a oposição a esse vitorinismo. Então, ele era uma figura que iria libertar o Maranhão dessa oligarquia. E aí, se você for... Aí, depois, quando ele assume o governo, ele vai criar a sua própria oligarquia, que é o sarneísmo, né? O sarneizismo, enfim. Então, a política maranhense, ela não tem esse condão ideológico, nem para a esquerda, nem para a direita. Ela é uma política oligárquica, se eu pudesse falar assim, mesmo com as transformações que o conceito de oligarquia teve, enfim, ela se assemelha mais à política da Primeira República, o que seria, eu poderia dizer assim, uma política que não tem uma ideologia não tem uma corrente ideológica, né? É um tipo de política lá Primeira República. Mas tem um papel importante na política brasileira, consegue definir, né? Tem. Aí, então, olha só, o José Sarney ele foi por muito tempo associado aos militares. Então, ele implementou no Maranhão políticas de modernização que os militares tinham para a região norte do Brasil. Quando vem a redemocratização, ele passa para o outro lado, né? No fim do regime militar, ele passa a compor ali com o MDB, né? Ele passa para o MDB. E aí ele pensa a redemocratização. Então, o José Sarney ele vai ter um papel determinante durante o regime militar e durante a redemocratização. Mas tem muita gente que não olhou isso com bons olhos, né? Não viu isso com bons olhos, né? Com bons ou com maus olhos, a política brasileira é assim. Né? Você pode, claro, julgar livremente, pô, isso é muito ruim. Ou entra ou não entra, né? Brasil, né? Sim. Você é advogado e historiador, certo? Vi lá que você é doutor, tem mestrado em... Então, o meu mestrado e o doutorado foram em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão. Eu faço Ciências da Religião, né? Eu acho muito legal. Você fez pela Universidade do Maranhão, certo? Universidade Federal do Maranhão. Faz tempo isso já ou não? Então, eu defendi meu doutorado em 2016. Ano que vem eu comemoro 10 anos de conquista. Sim, mas eu falo, quando começa vai, né? Não para mais. Para artigo, a gente produzindo, tem professor, né? Tem que produzir. Sim, né? E você dá aula numa universidade? Então, eu fui professor da Universidade Selma, que foi a universidade da minha graduação em Direito, fui professor durante 11 anos. Isso em São Luís, São Luís. Tá. Curso de Direito, aí me desliguei agora em dezembro e sou professor da Faculdade IDEA desde 2023. Então, eu estou aí na docência do ensino superior em Direito desde 2013. Então, os alunos estão em boas mãos. 12 anos na docência. Os alunos estão em boas mãos, então, é isso? Estou perguntando para eles. Tá. Tá, fala para mim. Você escreveu até o momento, você está escrevendo mais uma, são 3 livros, certo? Uma que eu vou comprar, se o Cláudio puder colocar na luz, aqui na TV, aquele livro. Tem um livro aqui que ele comprou, que eu peguei esse livro, que é o do Direito, né? Que tem Dom Pedro, cadê? O nome do livro é Princípios do Direito e Política da Monarquia. Pode falar um pouco sobre ele para nós, por favor? Claro, então, é esse aqui, né? Esse aí, exatamente. Foi minha última publicação. Então, muita gente olha pela capa... Desculpa, que ano que ele é? Ele é 2021. Tá. Se não me engano, 2021.
um excelente trabalho do nosso editor, o José Loredo, aqui da Livraria Resistência Cultural. Manda um abraço meu para ele. 2023. Pronto. Isso aqui eu tenho uma foto minha aqui como membro do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Ah, isso que eu vou perguntar. Você é membro, né? Sim, desde 2018. Então, olha só, qual é a ideia? Como o pessoal sabia assim, da minha afeição pela monarquia, apesar de eu não ser um propagandista da monarquia, porque eu não considero assim sei lá, um cabo eleitoral da monarquia. Eu tenho minha afeição por causa da monarquia espanhola, né? E aí Eu, por causa da inglesa. o pessoal sempre diz assim, rapaz, ali o monarquista, o absolutismo e tal, ditadura. Eu digo, rapaz, olha, eu vou escrever um livro para o ambiente jurídico, para quem estuda, para o ambiente acadêmico. Algumas pessoas leram meu livro e disseram assim, mas tem muitos tiques acadêmicos, jurídicos. O livro ele é feito para o público acadêmico. Para o sujeito que vai fazer um mestrado lá em Salamanca, na Espanha, não pegar o avião e descer lá na Espanha e achar que está descendo uma monarquia absolutista, né? Então, o livro ele tenta explicar, apesar da capa ter o Dom Pedro II e a Princesa Isabel, a tônica dele é explicar como são as monarquias contemporâneas, né? Isso a partir de um artigo que eu defendi em 2017, um artigo chamado... eu não vou lembrar aqui o título do artigo, ele foi publicado em um evento do Comped, que é o maior encontro de pesquisadores de direito do Brasil, e foi um Comped aqui em São Luís. E eu escrevi justamente sobre assim, formas de governo e formas de Estado nas monarquias contemporâneas, em que eu discuto a inutilidade desses conceitos, forma de governo e forma de Estado, né? Porque se você abrir o livro de direito, vai dizer lá que forma de governo é a monarquia. Você tem a monarquia e a república, e a monarquia é absolutista, governo de um só, e a república é governo coletivo. Isso é uma falácia, né? Você olhar para qualquer monarquia, você vai ver que o governo é do parlamento, né? Ele não é do rei, né? Aí tem um parlamento, tem um primeiro-ministro, então é um governo coletivo, né? Então não tem governo de um só. Então são conceitos já obsoletos que não têm utilidade. Aí eu discuti esses conceitos, que são conceitos inúteis, mas que o direito apresenta para o aluno, né? São conceitos errados. E aí eu defendi esse artigo foi publicado. Mas, eu vou ampliar esse artigo para pensar a monarquia contemporânea, né? E o pessoal parar de ficar dizendo que é absolutismo e tal, essa baboseira toda. E aí o livro tem essa finalidade. Então, se você quiser entender a monarquia contemporânea, e aí para chegar na monarquia contemporânea, eu falo da monarquia brasileira, né? Eu trato esse conceito de absolutismo, né? Enfim, então a ideia é pensar os princípios políticos e jurídicos das monarquias contemporâneas e como esses princípios foram construídos ao longo do tempo. Então, as monarquias atuais, elas são constitucionais, parlamentaristas, são monarquias republicanas. Isso, a priori, pode soar estranho no ouvido, mas elas são monarquias que respeitam a res pública, né, a coisa pública. E não é a coisa do rei, a coisa não é do rei, né? O Estado não é do rei, não é do monarca. O Estado ele é do público. E o monarca ele é um funcionário público, ele é um servidor público. E Dom Pedro ele se considerava assim, né? Exato. Então, a monarquia brasileira era mais republicana do que a Primeira República. Né? Então, essas noções eu apresento no livro. Essa que é a ideia. Aí você tem mais 2 livros. Qual que é o outro? Então, aí eu vou aqui eu estou indo aqui de forma regressiva, né? Pode falar, pode fazer. Esse aqui foi o penúltimo, que é o Ligeiras Lembranças. Pode mostrar de novo, por favor? Ligeiras Lembranças. Tá, o que você fala sobre ele, ó, Maranhão? Lembranças Euclides Pereira de Souza. Então, isso aqui é a transcrição de uma caderneta de um ancestral meu. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro. Ele começa com... diz aqui, ó, embarquei para o Pará em 3 de abril de 1881. Isso aqui é um diário dele, né? E esse diário chegou nas minhas mãos ainda quando eu era estudante do curso de História, e uma parenta disse assim, olha, tem essa caderneta aqui que foi escrita pelo teu trisavô. E aí agora, recentemente, 20 anos depois, eu transcrevi essa caderneta, e é um diário assim, muito emocionante, porque ele fala muito da vida pessoal dele. Ele atravessa a abolição, atravessa o fim da monarquia, ele vive a Primeira República, uma parte, né? Ele vai morrer em 1930, mas ele não fala nada de política. Ao contrário, ele fala muito da vida familiar dele. E essa história privada
eu fiz um desdobramento nas notas de rodapé. Eu vou explicando as passagens da narrativa dele, descrevendo a São Luís do Maranhão na época dele, porque ele fala muito das viagens que ele fez, os finais de semana que ele passava na zona rural, as mortes que vão acontecendo. Então ele narra essa vida familiar. Eu transformo em história da vida privada para descrever a sociologia de alguém de classe média do Maranhão, da passagem do Império para a República, né? E aí Uma coisa até poética, né? Tem uma coisa até... Tem, é literário. Tanto que a caderneta ela tem esse título Ligeiras Lembranças, é um título que ele escreveu, que ele atribuiu... Quantas páginas tem? Olha, ao todo, inclusive com a digitalização da caderneta, ele deve ter aqui umas 70 páginas. Você digitalizou a caderneta também? Digitalizei, tá aqui a caderneta digitalizadazinha aqui, ó. Que letra bonita, né? Tem a transcrição, tem fotos de São Luís da época, essa igreja não existe mais, foi demolida. Então tem fotos ilustrativas da época, fotos de família também. Então o livro ele é muito rico. É da sua família, da sua família. Da minha família e do Maranhão da época, né, também, né? De meu pai aqui, ó, meu pai, minha avó e o meu avô Euclides, que ele é neto do Euclides Pereira de Souza, que escreve a caderneta. E aí o livro ele é muito rico em imagens do Maranhão, e enfim, eu apresento como se vivia em São Luís no começo do século XX, né? Inclusive esses casarões, essa foto que você mostrou aí, é um casarão, uns casarões, né? Esses que estão abandonados hoje? Esse casarão aqui era um casarão da minha família, que o meu trisavô, tetravô, quarto avô, comprou do Barão de Grajaú, do filho do Barão de Grajaú, e a família residiu nesse sobrado aqui até a década de 50 do século XX. Não tem mais? Ele está subutilizado, ele foi por muito tempo o Museu de Arte Sacra do Maranhão. Hoje ele é uma espécie de reserva técnica do Museu Histórico e Artístico do Maranhão. Mas não pertence à sua família mais? Não. Da década de 50 que não pertence mais à nossa família. Mas existe ainda o casarão, mas em muito mau estado, porque nós atravessamos, eu digo, o período mais obscuro em termos culturais do Maranhão. Museus fechados, ameaçando desabar. Quando isso? Fechado. Né? Nós atravessamos hoje uma verdadeira tragédia cultural. Isso que eu te falar. O Maranhão está sofrendo uma tragédia cultural. Primeiro, antes disso, o primeiro livro, qual foi? O primeiro foi esse aqui, A Cânhamo, que foi um livro mais, eu diria assim, que abriu assim, o meu nome para o meio acadêmico. Esse é um livro, é uma edição esgotada, muita gente procura esse livro, vou fazer uma segunda edição dele. A Cânhamo foi uma fábrica têxtil, né? Até em São Paulo havia a Companhia de Fiação do Cânhamo, em São Paulo, uma grande indústria. Mas essa fábrica aqui, ela pertenceu à família de meu pai, ela existe ainda, esse edifício, o edifício da Cânhamo, hoje é um centro de artesanato, e eu conto a história social dessa fábrica e também das outras indústrias que o Maranhão teve. Curiosamente, no começo da República, o Maranhão era um estado muito industrializado. Comparado aos outros, né? Comparado regionalmente. Regionalmente, o Maranhão ele é o que mais possuía fábricas para o norte da região Nordeste, e comparado com a região Norte, o Maranhão era bastante industrializado. Tem aqui algumas fotos aqui. Deixa eu colocar aqui para você olhar. Inclusive, até mesmo no interior do Maranhão tinha fábricas. Ó. Isso aqui é a fábrica Santa Isabel, era a maior fábrica têxtil da capital maranhense. Havia outras, Santa Amélia aqui também. Cotonifício Cândido Ribeiro, com 2 fábricas têxteis. Então, que ano foi esse livro? É propaganda do Cotonifício aqui, ó, com 2 fábricas têxteis. E esse livro aqui é de 2019. Foi esse que te lançou para... Esse foi que me abriu assim um meio intelectual local, eu diria, né? Olha os operários. Esses aqui são filhos dos operários na porta da Cânhamo. É muita história, né? É muita história. Você acaba misturando, né? História, direito, você não atua como advogado, ou não? Atuo como advogado ininterruptamente desde 2006, quando passei no meu exame de ordem, no primeiro exame. Saí da faculdade, eu fui passando e iniciando na advocacia. E você é um advogado atuante... tá aí. Tenho meu escritório de advocacia, meu sócio é um ex-aluno meu, escolhido a dedo. É um escritório pequeno, né?
mas nós atuamos sim, né? Não, interessante. Agora, vamos lá, ô Diogo, para você me falar, como que tá hoje o lado cultural, assim, no Maranhão? Como a cultura está abandonada ou não? Então, é uma verdadeira catástrofe. Nós atravessamos nos últimos 4 anos, 3 anos. Os museus estão fechados no Maranhão. Nós temos hoje em São Luís 3 casas de cultura fechadas, inclusive ameaçando desabar o Centro de Cultura Popular Odilo Costa Filho, que é localizado num casarão histórico, um casarão do século XVIII. O, Tem outro centro cultural, o Odilo Costa Filho. Não, tem o Odilo Costa Filho, que é uma escola de cultura, tinha várias coisas, cinema, o Odilo Costa Filho. E esse está localizado em uns armazéns na região da Praia Grande, armazéns históricos, que eram antigas casas de comércio. Tem o centro, aí sim, o Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, esse sim, localizado em um casarão histórico do século XVIII, esse está fechado, ameaçando desabamento. A Casa do Maranhão era uma instituição, um museu também de cultura popular, foi Nossa fechada. senhora. Nós temos o Museu Histórico e Artístico do Maranhão, que está em estado de semi-abandono, com fiação elétrica exposta, o acervo não pode ser consultado. Só para você ter uma ideia, há mais de 20 anos que não existe sequer uma pintura do edifício histórico do Museu Histórico e Mas Artístico por do que Maranhão. isso? O que que você acha? É porque é a política do pão e circo, como nós chamamos aqui, né? Todo o dinheiro da cultura praticamente hoje vai para apresentações de carnaval. Nós tivemos um carnaval aqui milionário, foram gastos mais de 60 milhões de reais no carnaval com atrações externas. Nem com cultura local se gasta mais, ou se gasta muito pouco, né? Então é uma verdadeira tragédia que nós atravessamos. O carnaval enche, o político acha que ele vai ganhar votos porque as pessoas estão lá, as pessoas. Eu acredito piamente que as pessoas não votam se as pessoas curtem o carnaval, elas vão para o carnaval e, passado uma semana, as pessoas já esqueceram daquele carnaval. Não é nenhuma coisa que vincula o voto, né? Nossa. Mas como o cara gosta de ver aquela imagem de um monte de gente e tal, ele gasta. Então é uma verdadeira tragédia. Eu não tenho outra expressão. O arquivo público do Maranhão, que tem documentos desde o século XVII, tem acervo do Ministério Público, acervo da Arquidiocese de São Luís. O prédio foi condenado. O prédio foi condenado E tá tudo lá, a documentação tá tudo lá. o Arquivo Público do Maranhão, também um prédio colonial do século XVIII. Então, eu não Mas, tô, ô, Diogo, se cai o prédio, cai toda a documentação também, né? não tem nem lugar para guardar a documentação. Então Pra você tá, ter uma e ideia. outra, tá em má conservação, então. Tá, sim, Pode estragar o documento, então. nós fizemos, sim, não tem ar-condicionado, os funcionários não têm meios para trabalhar. Nós fizemos um protesto público na porta do arquivo, professores, pesquisadores. Foi até um protesto que eu te diria apolítico, que tinha bolsonarista, tinha lulista, tinha comunista, tinha todo tipo de ista que você pode imaginar, tinha ali na porta, ali protestando em prol da defesa do arquivo público, porque é uma catástrofe em termos culturais que se passa no Maranhão hoje. E aí a gente volta que é um estado tão rico em história, né? Tão rico, mas foi abraçado aí tem alguns anos aí por essa política do pão e circo, né? A política do Instagram, né? O político está preocupado ali com a imagem de uma multidão E que você pode. acha que isso não vai mudar? Rapaz, eu honestamente eu sou assim muito. Eu já era pessimista, hoje eu já entreguei os pontos. Acho que E pra tô alguém ali. que é de história como você, deve ser muito sofrido isso. Pra nós, né? Que de história é algo que mexe na alma da gente, né? Dói demais. E sabe o que é o pior? Há muita comoção popular, mas parece que os agentes públicos eles foram encantados, eles estão sendo um certo encantamento que eles não percebem o clamor popular pelo investimento na área cultural. Exatamente. Eu Vou. acho que Sim, tem gasto de dinheiro, isso aí com certeza não vai só para o artista, então são coisas aí sim. que a prudência me recomenda não me aprofundar. O que me dá tristeza, principalmente você vê aí, é aqueles casarões lindos a ponto de desabar. A ponto de cair. Você vê assim, a parede inclinada, você vê ali uma coisa jogada, janelas corroídas, e ninguém faz nada. Você não podia virar um ponto histórico, um ponto turístico, né? Em junho do ano passado, desabou um casarão, um sobrado de 2 andares, belíssimo casarão, desabou, literalmente, depois de uma chuva, e foram todos políticos lá, porque teve eleições no ano passado, né? Todo tipo de candidato foi ali como espécie de urubus sobre a carniça. Hoje é simplesmente um terreno vazio. Aí você imagina que um casarão tombado E fã? na
na região da Unesco, tombado pela União, na rua do IPHAN, na rua do prédio sede do IPHAN, o casarão desabou, hoje é um terreno vazio. E fizeram o que com os restos? No século XXI, ano 2024, desaba um casarão na rua do IPHAN, casarão tombado na região tombada pelos 3 entes, por Estado, município e União, na área da Unesco, no centro do centro histórico, o casarão desaba, está lá, vazio. E esse material, até o material que foi feito tinha que ser guardado, preservado, quer dizer, limparam e jogaram fora. O cara tratou lá. Agora, qual que você acha do IPHAN? Não, o IPHAN tem um papel muito importante, né? Agora, essa coisa política, né? Antes tu tinha me perguntado se no período Bolsonaro tinha sido pior, né? Bom, o casarão ali do lado ali, que eu vi desabou em 2024, no governo Lula, né? Então, e a alegação a alegação deles lá, do IPHAN, é que eles não têm dinheiro, né? Eu acredito, né? Eu acredito que não tem dinheiro, então é uma negligência generalizada. O que aconteceu em Salvador, né? Na igreja lá, né? Não, pois é. E aí, onde é que estão acontecendo os desabamentos? O governo Lula, então foi o governo Bolsonaro. Não teve investimento no governo Bolsonaro. Beleza, não teve, mas também não está tendo agora. Então o problema ele não é da pessoa que está lá. Existe uma política pública pela destruição do patrimônio cultural brasileiro. Eu já acho que o IPHAN está atrapalhando, né? Acho que a ideia futura é acabar com o IPHAN. Por quê? O mais rápido possível, né? A minha concepção... Você acha que o IPHAN ele prejudica, ele atrapalha? Ele está atrapalhando o projeto de destruição do... Apesar que o IPHAN ele tem muitos problemas. Eu tenho uma pessoa próxima, você não vou dizer que é um grande amigo, mas uma pessoa próxima que ele diz que o IPHAN é um dos obstáculos à preservação, em razão da rigidez da fiscalização, que não deixa as pessoas colocarem novos elementos nos edifícios, etc. Eu dou razão ao IPHAN. Por quê? Porque, pela experiência que eu conheço aqui em São Luís, eu não vou falar de outras realidades, quando o empresário quer chegar no casarão, ele está chegando com a mentalidade de empresário. Ele quer tirar lucro o máximo possível daquele imóvel. Então, ele vai arrancar as pedras portuguesas, ele vai meter a tinta que ele acha mais barata no mercado, ele vai querer abrir uma garagem ali, ele vai querer adaptar o casarão aos usos de um comércio comum. Ou seja, então o IPHAN está sendo a pedrinha do sapato. Está sendo a pedrinha no sapato para o projeto de destruição do patrimônio. Eu já acho hoje que existe um projeto de destruição em curso, né? E aí o IPHAN ele tá aquela pedrinha ali atrapalhando esse projeto de destruição. Né? Parece que faz nesse sentido. Você é do Instituto Histórico Geográfico do Maranhão. Maranhão, que é a instituição, inclusive, maranhense mais antiga em atividade. Foi fundada em 1925, inclusive homenageando o imperador Dom Pedro II. Hoje, agora em 2025, é o centenário do IPHAN. Do IPHAN. Agora fala, o que ele ajuda, o Instituto Geográfico Histórico? Então, no passado, o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão ele foi muito ativo na preservação do patrimônio, denunciando as devastações dos anos 30. Isso é pouco lembrado. Sempre se fala muito das demolições que o Pereira Passos fez no Rio de Janeiro. Sim. Na Primeira República, né? Mas não se fala das devastações que o Getúlio Vargas fez. O Getúlio Vargas ele demoliu a abertura da Avenida Getúlio Vargas lá no Rio de Janeiro. E demoliu a igreja de São Paulo, os clérigos, já com o tombamento do IPHAN. Já era tombado pelo IPHAN. Ali foram demolidas 4 igrejas já tombadas pelo... O morro, né? Patrimônio histórico e artístico. Aqui no Maranhão também tinham bens tombados que foram devastados no governo Vargas, né, no Estado Novo. E naquela época o IHGM denunciou essas devastações. O Maranhão perdeu muita coisa, perdeu o quartel do Exército, que era da época de Dona Maria I, um quartel imenso, era a maior edificação militar ao norte do Brasil, foi demolido pelo interventor. Perdeu a igreja de Nossa Senhora da Conceição, perdeu a igreja de Santa Aninha, que era a menor igreja do Centro Histórico de São Luís, perdeu muita coisa, mas não perdeu mais por causa das denúncias e dos movimentos que o IHGM fez lá na década de 30. Né? Porque se não tivesse IHGM, a devastação ia ser bem maior do que eles fizeram. E como você entra? Você entra convidado? Como que é? Então,
Então, à época, eu entrei em 2018, convidado pelo professor Eudes Lima, que eu transmito aqui meus agradecimentos sempre, né? Eu sempre agradeço o convite dele, a partir de um movimento que nós criamos para a proteção da casa, em que o escritor Aloysio Azevedo escreveu o romance O Mulato, que é um romance nacionalmente conhecido. Sim. E ele escreveu O Mulato no mirante de uma casa, né? Uma casa que nós chamamos de morada inteira, né? E aí essa casa ela tem um pequeno mirante. Nesse pequeno mirante ele escreveu o livro O Mulato. E esse imóvel histórico está na área de tombamento do estado do Maranhão, que não dá a mínima relevância para o patrimônio histórico, é uma negligência assim, profissional. E aí essa casa ela estava sendo demolida para ser transformada em estacionamento, né? E na época o professor Eudes queria fazer um movimento e nós conversamos ali pelo Orkut e disse: Eudes, vamos lá fazer um abraço ao casarão. Nós agendamos um abraço ao casarão em 2017, eu acho, 2016, 2017. Nós agendamos um abraço ao casarão e divulgamos nas redes sociais, apareceram 6 pessoas para abraçar o casarão. Um casarão de esquina. E você estava lá? Eu estava lá. Aí, como 6 pessoas não dava público, eu comecei a regimentar quem passava ali na rua. Eu disse: rapaz, vem aqui, vamos aqui abraçar aqui o casarão, estão demolindo o casarão e tal. E aí, mas quem viveu nesse casarão? Que viveu a Luísa Azevedo, escreveu o Mulato. Rapaz, vamos lá. E quem foi a Luísa Azevedo? Aí vai dar aula de Luísa Azevedo, vai explicar quem era o Mulato, quem era a Luísa Azevedo. Sei que as pessoas começaram a aderir ao movimento e daqui a pouco ali tinham 40, 50 pessoas abraçando o casarão, né? E foi muito legal porque nós arregimentamos as pessoas ali na hora e isso terminou caindo nos jornais, viralizou. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra viralizar, foi nesse evento. E aí caiu nos jornais e aquilo virou notícia, estão demolindo a casa de Luísa Azevedo e nós conseguimos, parou a obra. O proprietário do local, que era uma vendedora ambulante, ela se comprometeu a não continuar com a demolição. E hoje foi reconstruída, a parte de ser demolida foi reconstruída e o mirante se preservou. Então, nós conseguimos ali. Está bem, o imóvel está bem. Tá bem. Tá bem entre aspas, né? Porque parece que não deu continuidade, estava subutilizado, mas não foi demolido, né? E aí, para você ter uma ideia do nível de descaso maranhense com relação ao patrimônio cultural, a casa onde a Luísa Azevedo, um dos principais nomes da literatura brasileira, escreveu o romance que inaugurou o naturalismo no Brasil. E aí, você tem uma ideia, é Brasil, né? Brasil. No Rio de Janeiro não demoliram a casa que era de Machado de Assis, lá no Cosme Velho. Mas eu fiquei sabendo que no Rio a casa da Carmen Miranda tá para cair, não sei. Então, meu amigo, olha, o projeto de destruição da cultura brasileira está a todo vapor. Hoje o brasileiro está preocupado com o Donald Trump, sei lá, com Xi Jinping. O brasileiro, a identidade brasileira, franca dissolução. Sim, ô Diogo, eu era uma pessoa que era muito fascinado pela Revolução Francesa. Quando eu comecei a fazer história e comecei a conhecer a história do Brasil, ela supera e muito, ela é maravilhosa, ela é rica, Dom João unificou esse país, a gente começa a ver, e as pessoas não sabem, as pessoas judiam, até a década de 90 tinha preconceito contra o nordestino, lembra disso? Que tinha o sul, Tem. Então, absurdo. Então, isso que eu vou falar pra você. Você acha que o patrimônio, então, assim, você acha que a tendência vai ser piorar? A tendência é piorar em muito. A identidade brasileira exige um esforço de ridicularização da história. Tu tocaste num ponto importante aí, que é o esforço, inclusive institucional, de ridicularização da história brasileira. Isso não é novo, né? O Dom João VI, ele é apresentado como aquele Come coxa de frango. O Dom Pedro I é apresentado como mulherengo. O Dom Pedro II é o velho lá que... Pamonha. Ficou rolando o pamonha. A princesa Isabel... O movimento negro fala mal da princesa Isabel, né? Que assinou a Lei Áurea, não foi uma princesa, só uma princesa branca. Então, existe todo um esforço intelectual de destruição da identidade brasileira, mas isso está se agravando. Não está retrocedendo, está se agravando. Então, o brasileiro hoje, o brasileiro médio, ele não sabe minimamente falar sobre sua história e sobre sua cultura presente, nos dias presentes. E aí eu comentava... sabe que eu citei vocês numa aula de direito essa semana?
Eu disse assim, olha, eu fui convidado para um podcast e lá no podcast eu achei bastante curiosa a informação, o pedido deles lá, que eles disseram assim, nós queremos conhecer o Maranhão, né? E essa pergunta que vocês fizeram, se ela diagnostica muito o que o Brasil é hoje. O Brasil não se conhece, e eu dizia lá para os alunos, que é uma coisa que também converso muito com a minha esposa, eu acredito que nos próximos 50 anos o Brasil vai deixar de existir. Tamanha a distância que se criou entre o sul do Brasil e o norte. Então, o sul vê com muita estranheza o norte. O norte é o eleitor do Lula, o norte é o atraso, o norte prende o Brasil. Então, muita gente fala sobre dá logo a independência, separa logo isso aí que esse pessoal está atrasando a gente. E esse é o grande desejo das grandes potências, né? Não sei se você sabe, durante o período regencial, os Estados Unidos trabalharam para a independência do Pará. Sim. Quando acabou a cabanagem, os líderes da cabanagem foram pedir asilo político nos Estados Unidos. Foram para lá os líderes da cabanagem, né? Porque já existia um interesse pela separação da Amazônia. Eles têm isso não é mito. Isso não é... pode parecer meio vulgar, mas sempre existiu esse interesse pela Amazônia. E eu tenho a mais absoluta certeza que essa divisão social brasileira hoje ela é muito bem pensada. Então, quando eu vejo assim, alguém de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas, assim, eu quero quero conhecer o Pernambuco, quero conhecer o Maranhão, para ver o abismo onde nós nos encontramos. Você ficou ofendido com essa pergunta? Não, ao contrário, eu achei extremamente curiosa. Mas a intenção foi essa, quero conhecer o Maranhão no sentido do quê? Não estar lá. É porque o sul do Brasil não conhece o norte, e o norte Exato. conhece o sul, entendeu? Então, esse é o nível de divisão em que o Brasil se encontra hoje, né? Então, isso é um fato, né? Não dá nem para me ofender ou me alegrar disso, de trabalhar com fatos, né? Isso é um fato que o Brasil hoje é um país dividido, né? E por que o Brasil vai existir no futuro, né? Porque quem garante, quem que vai lutar pela integração nacional no futuro? Nós precisamos de uma renovação nacional, precisamos, mas não tem nada que indique que isso vai acontecer. Ao contrário, está indicando que nós vamos nos agravar mais ainda nessa divisão. Né? Você acha que a chance de... É porque é indissolúvel pela Constituição, mas você acha que tem uma chance aí de uns 50, 60 anos o Brasil, essa geografia deixar de existir? Eu acredito, a Constituição ela tem sido usada de forma assim, muito causuística, né? Então eu não sei nem se essa Constituição ela vai ter uma vida útil muito grande, né? Mas assim, pelo nível de divisão social, eu acredito assim que temo, é um temor meu, que nos próximos 50 anos, não é algo para um horizonte assim, de curto prazo, mas a médio prazo eu temo muito pela integridade nacional, por uma vontade mesmo das pessoas se separarem, né? Eu recentemente aqui minha esposa esteve numa reunião e numa reunião o sujeito falou assim, mas separa logo o Ceará, que isso aí é só o governo do PT lá, bota isso para fora, separa logo a Bahia. Então, quer dizer, por causa de uma disputa política imediatista, que aconteceu 3 anos atrás, por causa de algo muito imediatista, as pessoas, não, deixa isso aí virar um país, deixa a Amazônia se separar, leva logo os bancos embora. Sim. Olha o nível de visão curta do brasileiro de nossa época, né? Então, o brasileiro médio da nossa época, ele prefere recortar, dividir o Brasil a preservá-lo em razão de uma disputa eleitoral imediatista. Né? Então, falta um projeto de nação, e falta um projeto de nação por quê? Porque as pessoas estão odiando a própria nação, né? Então, as pessoas odeiam, o médio hoje, ele odeia o Brasil, né? Ele vê o norte como um atraso, como algo que não deixa Mas foi isso que foi ensinado, né? Isso que foi ensinado, né? Que o Nordeste era o atraso. Não é. Eu já conheço. Como é reproduzido. A família da minha mãe, ela é portuguesa, mas ela se estabeleceu em Recife, no Recife. E lá as pessoas são estados, eu tenho noção de estados extremamente desenvolvidos. E eu ouvi essa semana de muita gente, mas pra que você vai colocar do Maranhão? Eu ouvi. Você vai entrevistar para mim, uma pessoa muito intelectual, aí eu ouvi de umas 8 pessoas. Pra que o Maranhão? O que a gente quer saber do Maranhão? Falei, vamos saber. Você percebeu? Você falou isso é verdade. Olha só, o Maranhão hoje, ele tem o Maranhão, não sei se você está acompanhando a questão
a questão que eles falaram, corais da Amazônia, da plataforma norte de petróleo, né, da região norte de petróleo. Me foge agora o nome específico. Olha só, essa coisa de visão curta do brasileiro médio, até um certo idiotismo, e não consegue ver as potencialidades dessa região norte do Brasil. Se for confirmada o que eles estão especulando de petróleo para a região do Amapá, Pará e Maranhão, talvez nós tenhamos uma reserva equivalente à da Venezuela. Você acredita nisso? Que é a maior reserva de petróleo do mundo? Recentemente se descobriu na Guiana, que até o Maduro queria invadir a Guiana, porque a Guiana hoje ela tem reservas de petróleo gigantescas. É possível que essa reserva de petróleo se estenda até próximo do Ceará. Imagina se essa região norte do Brasil for o grande futuro do petróleo brasileiro e mundial, né? Então, eu tenho a impressão que isso aí está chegando no grande público agora. Mas essa região estratégica do norte do Brasil, ligada ao Caribe, isso já é conhecido há muito tempo. E eu tenho quase certeza que essa divisão nacional ela é algo plantado. Ela não é ocasional, ela é plantada para essa região norte do Brasil ser tomada por alguém mais à frente. Isso pode parecer teoria da conspiração, mas estrategicamente... Por exemplo, não, mas tem coerência. Nós temos aqui o centro de lançamento de Alcântara, né, que está bem próximo ao Equador, que tem lançamentos de satélites aqui com relativa frequência. E nós temos o Porto do Itaqui, que o porto, não sei se você sabe, o Porto do Itaqui ele tem uma movimentação de carga equivalente ao do Porto de Santos, só que nós exportamos o minério de ferro da Amazônia. O que tem ainda de minério de ferro, a mina de Carajás, a prospecção dela hoje ela é gigantesca. Mas as estimativas são de minério para 500 anos. Você sabia disso? 500 anos explorando o minério de Carajás no ritmo que é explorado hoje, né? Então, é muito minério que a região norte do Brasil tem. E o Porto do Itaqui é o principal porto da região norte do Brasil, né? Então, nós estamos exportando hoje soja produzida no Mato Grosso, que foi finalizada a integração da Ferrovia Norte-Sul, e hoje o Porto do Itaqui é o principal porto de exportação. Então, o Sul não sabe das potencialidades que o norte do Brasil tem, e que o Maranhão é um lugar estratégico para, inclusive, a defesa militar da região norte do Brasil, né? Existem estudos para a instalação de uma frota da Marinha aqui na região metropolitana de São Luís para fazer a defesa, e aí é que eu acho que não é só a defesa do litoral, a defesa militar do litoral, mas a defesa do patrimônio de petróleo que existe nessa região que vai do Amapá até o norte do Ceará, e o Maranhão está bem no meio disso aí. Agora... Então, são questões estratégicas nacionais que talvez não consigam resistir ao clamor popular por uma divisão, porque o médio ele não tem a menor ideia do que é o Brasil, ele não tem a menor ideia das riquezas potenciais, das riquezas existentes e das potencialidades futuras da região norte do Brasil. Eu falo muito em norte, porque até essa designação do Maranhão como Nordeste é uma designação errônea. O bioma prevalecente do Maranhão é o amazônico, né? 60% do Maranhão é a Amazônia. Então, quando a pessoa fala Nordeste, está pensando na caatinga, né? Daquela coisa seca, quente. Então, o Maranhão nem cai. O Maranhão tem a área de caatinga do Maranhão é residual, se você pensar de 2%, né, do território maranhense. Então, o Maranhão está no muro entre o Norte e o Nordeste. Então, o brasileiro médio, ele olha para o Maranhão como lugar de atraso. No Maranhão, ele está no centro da defesa da costa norte do Brasil e da defesa da Amazônia, né? A Amazônia, no Manaus, está muito perto da Venezuela. Quem é que vai fazer a defesa da entrada do Rio Amazonas, da desembocadura do Rio Amazonas, que é o grande caminho para dentro da Amazônia? É Belém ou São Luís, né? Então, é uma região assim, muito estratégica, fundamental para a defesa do território norte do Brasil, e o brasileiro médio lá do sul, isso bota eleitor de Lula, eleitor não sei de quem. Os caras não têm a menor noção do que acontece em termos nacionais, né? Então, isso que é o mais trágico. E São Luís ele tem uma coisa francesa, não tem? Se eu não me engano.
Então, não tem. Isso é muito curioso. É Eu uma vou falar, mentira? É uma fake news? isso é uma fake news, como eu chamo Olha, aqui. interessante. Porque você era de Luís da França, Não, São Luís, então, né? então o que acontece? Tem uma corrente historiográfica que fala da Fundação Francesa de São Luís, né? Em 8 de Isso. setembro de 1612. Só que o que acontece? Os franceses passaram só 3 anos aqui. Eles foram expulsos em 1615. Nós estamos em 2025, né? Tem um certo tempo, né? Ele só passou 3 anos. Exatamente. E aí essa estadia francesa ela foi muito tênue. Eles não chegaram a fundar uma cidade. Eu recomendo muito o livro chamado A Fundação Francesa de São Luís e Seus Mitos, da professora Maria de Lourdes Lawan de Lacroix. E ela trata muito bem isso aí. Na verdade, essa narrativa ela foi construída 300 anos depois, em 1912, né? Em 1911 sai o livro A Fundação do Maranhão, do professor José Ribeiro do Amaral, 1911, em que ele defende que São Luís tem uma origem francesa, né? Para comemorar pela primeira vez ali os 3 séculos supostos da fundação da cidade. Mas aí eu trato disso na minha tese de doutorado, por uma perspectiva política, né? Não cultural. A professora Maria de Lourdes Lawan de Lacroix trata essa narrativa de uma perspectiva cultural, perdão, em que tenta associar o Maranhão à cultura francesa do começo do século XX, que a França é grande referência cultural, e o Maranhão, no começo do século XX, já era um estado de segunda posição no cenário nacional, e para ele aparecer como de primeira posição, ele precisava se associar à França, que era a grande referência de cultura, Sim. né? E aí eu digo que é isso, mas também tem um condão político muito forte. Por que é bom associar o Maranhão com a França no começo do século XX? Porque a política é muito importante. A França ela é uma república, ela se tornou república depois da queda do governo de Napoleão III na Guerra Franco-Prussiana, né, em 1871. Então, a França se torna, é a terceira república francesa, melhor dizendo, é a terceira república. O Brasil está no ambiente republicano. Então, é muito interessante associar ou dissociar o Maranhão do cenário colonial e imperial, que o Maranhão é cheio de casarões, é uma sociedade que vem da escravidão, tem muitos Sim. negros, mestiços, um monte de casarão português, e o Maranhão ele tem essa fisionomia colonial na República, e o Maranhão não era bem visto, e o Maranhão precisava ter uma nova fisionomia, uma nova roupagem política. E o Maranhão agora ele é república, e ele precisa se associar à República Francesa, né? Então, essa tentativa do José Ribeiro do Amaral em criar uma fisionomia francesa para o Maranhão tem um foco republicano também, né? Em fazer e apagar o legado imperial e colonial do Maranhão para trazer uma imagem francesa, mas pelo viés político, né? Pela República, pela Terceira República. E o José Ribeiro do Amaral também é político, ele é deputado estadual, né? Então tem essa coisa cultural, mas também tem a coisa política. E é justamente isso que eu falo na minha tese de doutorado. O esforço político em associar o Maranhão à República, e um Maranhão que é virtualmente colonial e imperial. E é por isso que eu também falo que a chegada da República no Brasil ela é muito danosa à identidade brasileira, porque ela é revolucionária. Revolucionária no sentido de apagar a identidade centenária do Brasil vinculada à monarquia, né? Nós tivemos 350 anos de monarquia portuguesa, depois de monarquia brasileira, e esse legado, existe todo um esforço republicano em apagar a história brasileira, né? Então, ela é muito deletéria, a República, nesse sentido, em apagar esse esforço, em ter esse esforço em apagar. E isso é visto lá nessa coisa da Fundação Francesa, né? Por que se fala em francês? É para apagar o português, né? E eu falo isso na tese de doutorado. Existe esse esforço para apagar o legado português, que Portugal, no começo do século XX, é um país de segunda categoria na Europa. E não é interessante para o Maranhão dizer que o Maranhão é português, quando, na verdade, ele é essencialmente português, africano e indígena, né? Se você anda nas ruas de São Luís, você vê o casarão português, você vê os afrodescendentes nas ruas de São Luís, você vê os descendentes dos índios nas ruas de São Luís, e não tem absolutamente nada Só de que francês. eles não aceitam, né? Tipo, Toda vez que eu encontro um francês aqui no centro histórico, o francês pergunta: o que tem de francês aqui? Eu digo: nada, pode andar aí à vontade.
tu achar alguma coisa francesa, aí me avisa. Até a Aliança Francesa, que existia aqui, que foi fundada em 1962, por ocasião dos supostos 350 anos de São Luís, até a Aliança Francesa fechou. Né? Então aqui não tem nada de francês. Se tu achar alguém aí que te deu um bonjour aí, me avisa. Porque... Agora para concluir, vamos lá, Sim. me ajuda. Como você vê hoje, a história está sendo polarizada, certo? Você pega um livro de história e fala, isso aqui é um absurdo que eles estão colocando. Eu que sou professor de história, eu acho um absurdo. E a minha linha de visão de história é uma linha que tem que tomar muito cuidado, especialmente por causa dos movimentos, né? A gente tem que tomar cuidado porque tem outra visão. Isso é um perigo, correto? É um perigo. Como você vê isso? Então, é um perigo porque não é história que você está se fazendo, em primeiro lugar. Você está fazendo militância política para atender uma demanda dos dias atuais. E aí é o anacronismo, né? Eu vou fatiar a história para atender alguma coisa que eu quero agora. Né? Então, se eu sou de um movimento, se eu sou de um partido de esquerda, eu vou dizer que a monarquia não presta. Ou se eu sou de direita, eu vou dizer que o clamor por reformas sociais lá não valeu nada. Então, aí, na verdade, eu não estou fazendo história. Porque como você vê, a Dona Isabel é uma princesa branca, é uma distorção. É uma distorção ridícula, né? Mas eu falo isso no livro, ela usou o poder moderador para empossar um gabinete que fizesse a abolição da escravatura. Ou seja, ela queria a abolição da escravatura. Né? Então, o processo político foi movido por ela. Isso era dito na época. Por que a monarquia caiu? Por que não tinha que ter um terceiro reinado? Porque ela moveu o processo político para a abolição. Mas se o movimento negro não gosta disso aí, beleza. Agora, problema no movimento negro, onde seja lá em Só que a história não pode ser apagada, né? Mas o movimento político, a lei em si e todo o trabalho para sair a Lei Áurea foi encabeçado pela Casa Imperial na pessoa de Dona Isabel. Dom Pedro II queria uma abolição de longo prazo, uma abolição gradual. Dona Isabel queria uma abolição imediata. E ela impulsou o gabinete com essa finalidade. Né? E assim, aí você pode não gostar, mas foi assim. Mas e as fugas de escravos foram importantes. Mas e os movimentos abolicionistas lá foram importantes. Todos foram importantes. Mas eu não posso deixar de considerar o trabalho político institucional fundamental da Princesa Isabel para a Lei Áurea, né? Porque foi assim. Aí as últimas alegações, não, porque a Lei Áurea não concedeu terras. Sim, a Lei Áurea não concedeu terras, mas também não concedeu indenização lá para os proprietários. Agora, na última fala do trono, a última fala do trono da monarquia brasileira, tem uma menção lá a assentamentos, a futuros assentamentos, uma espécie de, entre aspas, reforma agrária, incluindo os libertos da Lei Áurea. Né? Então, o Estado brasileiro, se a monarquia se prorrogasse, provavelmente ia fazer esses assentamentos. Né? Não aconteceu na Lei Áurea, mas ia acontecer no futuro, provavelmente. Então não é história. Quem fatia a história não está fazendo história, está fazendo política. Aí é outra coisa. Quando falam que negros escravizavam negros, que isso também gera um debate. O que eu percebo hoje é que a história está sendo moldada. E isso é perigoso, rapaz. Muito perigoso. Está sendo moldada, porque é a política, né? Ontem eu mesmo conversava com um aluno e disse, cara, o grande problema dos nossos dias atuais é que eu conversava com ele sobre filosofia, né? A gente estava falando sobre Kant. Aí eu dizia assim, olha, até a filosofia hoje, está servindo à política, né? Não tem mais filosofia. É raro você encontrar um debate filosófico. Exatamente. Como é raro você encontrar um debate historiográfico. É raro você encontrar qualquer discussão intelectual. O que a gente vê por aí é política. Aí eu uso para fazer política, eu uso filosofia para fazer política, eu uso história para fazer política, eu uso política para fazer política, eu uso religião para fazer política. Eu não estou discutindo, eu não estou discutindo teologia, eu estou discutindo a política. Porque tem o evangélico que vota no Bolsonaro, tem o católico que vota no Lula, e aí os debates estão assim. Então está tudo misturado, a política entrou em todos os domínios. Direito. Já não se faz mais direito, estou fazendo política. Eu esqueci o direito, estou fazendo política. Então a política entrou assim de uma forma assim muito violenta e muito ilícita no ambiente acadêmico. Entendi. Para os intelectuais, para os acadêmicos voltarem, darem um passo atrás
e voltarem para fazer o debate historiográfico, voltar para fazer o debate filosófico, voltar para fazer o debate teológico, rapaz, eu não estou vendo nenhum sinal mínimo disso aí, né? Eu estou vendo justamente a política fazendo tudo. Você acha que é um retrocesso isso ou não? Retrocesso, com certeza um retrocesso. E a tendência é piorar, né? Não queria nem um retrocesso, porque quando a gente fala em retrocesso, a gente fala em retroceder, né? Retroceder é voltar para o passado. E no passado não era assim, ou era menos, né? Eu acho que está tendo uma vulgarização ilícita e absurda do intelecto. Né? Será que historicamente a gente pode falar que vai chegar num limite que ninguém aguenta mais? E aí para? Você colocando essa pergunta para mim, eu vejo até uma suposta reação nisso aí, né? Ou a minha fala. Tem algumas pessoas que estão indignadas com isso, né? Mas eu acho que o ambiente político está muito tensionado. Eu acho que talvez haja uma reconstrução da intelectualidade quando os intelectuais se esforçarem para resolver o problema político. Né? Tem que haver, talvez, o inverso. Não é a política influenciar os acadêmicos, mas os acadêmicos apresentarem respostas ao problema político. Né? Talvez, acho que deva haver uma outra abordagem. Eu queria te agradecer, principalmente, agradecer imensamente por essa contribuição, que agora eu acho que as pessoas vão conhecer o Maranhão. Vamos agora ficar um pouco mais claro. Te agradecer. Saber que foi fantástico, esclareceu bastante coisa. Eu vou deixar os links dos seus livros lá na descrição. Tá bom, espero que você tenha também aproveitado. Quer deixar algum recado? Quer fazer um agradecimento? Quer falar de alguém? Da esposa aí que tá te ajudando aí do lado. Do lanche. Fale. E mais uma vez, viu, Diogo? Agradecer pela contribuição cultural, intelectual que você está dando aqui para esse podcast e para o crescimento do canal e para o crescimento da cultura no país, entendeu? Eu queria te agradecer imensamente o convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre história, falar sobre o Brasil. Posso trazer outros temas também, né? Eu queria convidar vocês a conhecerem o Maranhão, claro, obviamente, mas também sugerir aos teus espectadores e às pessoas que forem assistir esse vídeo que tentem enxergar além dos dias atuais, além do imediatismo, tentem olhar o Brasil à frente, olhar as potencialidades do Brasil, desse território imenso, rico em cultura e rico em natureza, e tentar trabalhar o Brasil, né? Não olhar o Brasil como sul ou como norte. Como diria o Dom Pedro II, o Dom Pedro II tem um dito muito interessante: eu não sei o que é ser pernambucano, baiano ou mineiro, eu sei o que é ser brasileiro. Acho que isso está faltando. É bonito isso, né? Então, isso está faltando para a gente da nossa época. Esquecer que é maranhense, esquecer que é paulista, esquecer que é gaúcho, que isso só conduz à divisão. Não esquecer totalmente, né, porque são nossas origens, mas lembrar que, acima de tudo, nós somos brasileiros. Sim. Eu te convidaria para outros temas de direito também, a gente pode aí discutir. Um grande abraço, obrigado. Tirei do seu lanchinho aí, agora coma bem e saiba Obrigado. Que as pessoas vão conhecer um pouco mais esse estado fantástico aí. De coração, eu te agradeço e assim, desejando para você que sempre, e logo, quem sabe, você começa, eu também entro pro mundo acadêmico com o meu livro, né? Logo tá saindo aí. Vai acontecer se Deus quiser. Um abraço. Tchau. E eu me despeço de vocês com todo amor e carinho e nos vemos no próximo episódio. Até.